Hoje em dia, penso que é quase raro haver um edifício novo que não se clame de sustentável. E eu tenho vindo a observar que há muita gente que tem uma certa dificuldade em identificar ou em perceber, de facto, o que é isso da sustentabilidade e se ela se vê ou não vê. Portanto, eu aceitei este desafio hoje de vir aqui e agradeço aos organizadores do evento este desafio de vir dar algumas dicas muito simples para uma audiência multidisciplinar do que é isso, de como perceber um pouco alguns aspectos da sustentabilidade nos edifícios. Eu creio que começar pelo inverso é mais fácil. Hoje falou-se aqui de hospitais, falou-se de doenças, falou-se de ataques cardíacos. Os edifícios às vezes também têm próteses e têm medidas corretivas e eu creio que é muito mais evidente ver uma coisa ou um edifício que não seja sustentável do que identificar se ele é ou não é. Outro aspecto é quando vemos um edifício ou uma imagem de um edifício e não sabemos onde é que ele é. Eu posso dizer que uma dessas imagens é no Brasil e outra é em Bruxelas. E vocês, se calhar, hesitam, não vão adivinhar à primeira. Eu penso que um edifício que não comunique com o seu meio, o seu contexto, é um edifício que, à partida, nunca poderá ser considerado sustentável. E, por exemplo, no caso das fachadas serem todas iguais, também é muito estranho, porque nós sabemos que o dia tem 24 horas, o Sol tem um determinado movimento e ele aparece mais de um lado do que do outro. Ora, se um edifício é igual nos seus 4 lados, alguma coisa não está assim muito bem pensada. Pois, para já acho que... Outro aspecto é que eu tenho uma amiga que mora em Bruxelas que vive em frente a um edifício que lhe reflete sempre o sol a determinadas horas. E ela diz-me que às vezes essa reflexão é agradável, porque ela diz, se não fosse este edifício todo espelhado em frente da minha varanda, eu nunca ia poder ver o sol. Assim, ao menos, tenho umas horas de ver o sol. Só que há outras alturas do dia que ela se queixa. Diz que aquilo é um reflexo tão grande que a incomoda. Portanto, eu penso que os edifícios não é só pensarmos o efeito que acontece dentro dos edifícios, mas também o impacto que ele causa no meio ambiente à volta, nos edifícios que estão à volta, nas pessoas que passam na rua. Depois também tenho verificado que muita gente pensa que a sustentabilidade está logo à vista. Portanto, basta um edifício ter um painel solar ou um fotovoltaico. Então este edifício é sustentável. Bom, isto é um dos aspectos da sustentabilidade. O que é que quer dizer um painel solar ou um fotovoltaico ou uma ventoinha a utilizar energia eólica? Quer dizer que este edifício está-se a recorrer de energias renováveis para usar alguma da energia que necessita. Mas, ora, a quantidade da energia que esse edifício vai necessitar vai depender também da maneira, não só como ele foi concebido, construído, e da maneira como ele é utilizado pelos próprios ocupantes. E já ouvimos aqui numa intervenção anterior que realmente o próprio ocupante ou utilizador do edifício pode controlar e pode diminuir a quantidade de energia que é utilizada. Tenho agora 2 exemplos. Resolvi trazer exemplos de edifícios que eu conheço muito bem, porque são edifícios onde eu trabalho. E eu acho que não há nada como falar da nossa própria experiência. Esta é a Torre Madou, em Bruxelas. É um edifício da Comissão Europeia. É um edifício que foi construído nos anos 60, mas teve uma recuperação em 2002. Entretanto, eu trabalhei neste edifício 3 anos. Fui para lá em 2005 e soube que ele tinha tido um prémio MIPIM de edifício de escritórios renovado. E, orgulhosamente, coloquei uma informação na parede do meu gabinete com a imagem do edifício. Quando eu saí do edifício, a minha parede estava cheia de informação que eu fui adicionando com as experiências que fui vivendo por estar neste edifício. E posso-vos contar algumas delas. Houve um dia que um destes vidros grandes
caiu cá para baixo. Por sorte não matou ninguém. Fechou-se, veio a polícia, veio os bombeiros, fechou-se a rua. Isto aconteceu 2 vezes enquanto eu lá estive. Caíram 2 vezes um grande vidrão destes, de vários andares. Por sorte não matou ninguém. Outra coisa que acontecia com muita frequência era que muitas vezes não podíamos entrar pela entrada principal. É uma porta com grandes panos de vidro giratória. E tínhamos que entrar por uma porta lateral. Isto foi porque é que este edifício é muito alto e de certeza que não houve um estudo prévio de qual seria o impacto em termos aerodinâmicos da presença deste edifício nesta zona tão alta de Bruxelas. E então o que acontece é que há uma série de alterações do movimento do vento, que ou é acelerado ou é diminuído, e tem turbulências muito grandes. E isso faz com que esta porta giratória esteja sempre a variar-se. E inclusive, eu digo-vos, houve um dia que estava a atravessar aqui a rua para entrar no edifício e tive que me agarrar a um semáforo para não levantar voo. Isto é verdade, eu não sou assim tão pesada. Este é outro edifício onde eu estou a trabalhar neste momento, chama-se Covent Garden, também em Bruxelas. Ele tem um aspecto de sustentabilidade. Ele é considerado o primeiro exemplo na Bélgica de edifício de escritórios a utilizar um sistema de recuperação de águas residuais. E este jardim que vocês veem, que é no átrio de entrada, é um jardim mediterrâneo que compõe ou faz parte desse sistema de recuperação das águas negras e brancas para uso sanitário e também para uso de manutenção do edifício e de rega das plantas. Mas, pronto, este é um dos aspectos da sustentabilidade e não vamos pensar que agora todos os edifícios envidraçados são edifícios sustentáveis. Não é bem isso. Às vezes sei de pessoas que me perguntam, então, mas há modelos? Existe um modelo do que é sustentabilidade? Ou não é sustentabilidade? É assim, os modelos, cada edifício é um edifício. É como as pessoas. E um edifício pode ser sustentável num determinado lugar, pode ser sustentável no Brasil e o mesmo modelo ser completamente impensável e ter um desempenho péssimo em termos ambientais, se for, por exemplo, no Algarve. Também a função ou as atividades que acontecem dentro desse edifício também é importante saber. Portanto, o mesmo modelo pode funcionar muito bem num sítio e péssimo noutro. Portanto, não há uma imagem daquilo que é bom ou não é. Não há nada como experimentarmos e vivermos o próprio edifício. Sei de uma das primeiras apresentações, falou muito bem dos sensores e da tecnologia informática que hoje em dia temos à nossa disponibilidade para irmos medindo o desempenho ou a energia que o nosso edifício vai consumindo. Mas eu gostava, com esta apresentação, dar-vos algumas dicas mais simples. Eu acho que nós temos todos um sensor ótimo. E o sensor é o nosso próprio corpo. E nós podemos ver, podemos sentir, podemos cheirar. Um edifício, por exemplo, que utilize e tire mais partido da luz natural, obviamente que é um edifício muito mais sustentável. Eu, por exemplo, estou aqui a levar uns milhares de watts com esta luz elétrica em cima de mim e isso também vai aumentar, vai aquecer os edifícios, vai obrigar que os edifícios consumam mais energia. Portanto, há uma forma de pensar os edifícios que pode ser pensada antes de ser construídos. Outras pequenas dicas. Uma solução de controle solar pelo exterior, obviamente que é sempre muito mais eficiente do que uma solução que seja só pelo interior. Posso-vos falar assim vagamente em alguns valores, a quantidade de radiação solar incidente que é minimizada com controle exterior, solar exterior, pode chegar a cerca de 45% mais eficiente do que se for só pelo interior. E agora passa tudo pela imaginação dos arquitetos. O conforto humano é variável, nós somos todos diferentes e eu tenho a certeza que há pessoas que se sentem melhor de uma determinada maneira, mais confortáveis, outras de outra forma.
E quando há várias pessoas, e sobretudo nos edifícios que eu trabalho, que são pessoas de todo o lado da Europa, temos pessoas que estão mais habituadas a um clima mais frio, outras que estão habituadas a um clima mais quente, outras que têm um físico mais forte, outras mais... E, portanto, a nossa noção de calor, de frio, varia. E um edifício que ofereça uma oportunidade de adaptação individual é, obviamente, o edifício pode ser considerado mais sustentável. Portanto, o facto de eu poder abrir uma janela eu própria no meu escritório e não ser tudo hermeticamente fechado, como aqueles vidros envidraçados que vimos, eles são completamente hermeticamente fechados e então é tudo controlado, um controlo automático. O controlo manual vai fazer com que cada um de nós se sinta mais satisfeito. Podemos controlar o sol da maneira que queremos, abrir a janela, pôr o aquecimento ao nosso próprio sabor. Pronto, no fundo vou resumir aqui algumas das questões mais importantes. A sustentabilidade do edifício nem sempre se vê. Obviamente que ela se pode sentir, e eu acho que essa é a dica mais importante que eu vos dou, que é se vocês não podem ter a experiência nesse edifício, perguntem às pessoas que habitam nesse edifício se se sentem bem ou não. E não é sentir-se bem só numa época, é sentir-se bem ao longo do ano inteiro, porque nós, durante o ano, temos estação quente, estação fria e a estação intermédia, e um edifício que seja capaz de recorrer o mínimo possível aos recursos convencionais para a utilização de controle ambiental, é, obviamente, um edifício mais amigo do ambiente. Um edifício é mais sustentável quando integrado no seu contexto e quando tirando o partido que lhe oferece, não é? O sol, o vento, a vegetação, a orientação, elementos de água. Um edifício é mais sustentável se oferecer a flexibilidade de oportunidade de adaptação. Está provado que consegue haver uma maioria de pessoas que se sinta mais feliz quando elas sabem que podem ter algum controle sobre o desempenho ambiental do seu próprio espaço. E, por último, dizia que a arquitetura sustentável não tem uma linguagem comum, não há um estilo. Podemos usar o estilo que nos vier à mente. A arquitetura sustentável não produz objetos fixos e é um processo dinâmico, está sempre a ser alterado. Hoje temos referências de edifícios que funcionam muito bem. Amanhã, se calhar, temos outros que conseguiram ter uma performance ainda melhor e é um processo que está sempre a evoluir e que pode proporcionar a imaginação que cada um quiser, desde que saiba controlar os elementos que vão influenciar a forma, a textura, a relação dos elementos de envidraçado com os elementos opacos, a utilização da vegetação, etc. Há uma série de estratégias e elementos que podemos tirar partido para tornar os nossos edifícios mais sustentáveis. E eu acho que é muito importante, e esta também é uma mensagem que todos nós sejamos sensíveis a isso e que possamos exigir que os nossos edifícios sejam cada vez mais sustentáveis. Obrigada.